esse Deus que operou naquele tempo, o Deus que determinou a destruição do templo de Jerusalém, é o mesmo Deus que está aqui esta noite, vendo o seu amor pela obra dele. É o mesmo Deus que quer fazer na sua vida uma transformação grande. Ele quer erguer o seu coração para todo o tempo, para todo sempre, um templo onde habita o seu Santo Espírito. Nós vivemos hoje, meus irmãos, dias muito difíceis, dias cruéis. Ainda hoje eu conversava com a minha esposa a respeito de uma pessoa crente que está passando por dificuldades e que a sua própria família não lhe ampara. Quem tem lhe amparado é a família de Deus. A sua família carnal não lhe ampara. As pessoas hoje costumam olhar nas pessoas e ver o que ela tem, a aparência, olhar de Samuel, mas Deus vê o nosso coração. Aleluia. Você hoje é uma pessoa, se alguém chega numa bicicleta, a sua visão, não estou dizendo de todos, mas pelo menos na grande maioria, a sua visão é uma. Se você chega num carrão bonito, aí é outra coisa. A pessoa já lhe trata de forma diferente. Outro dia eu estava na farmácia Pague Menos, 10 horas da noite, e entrou na minha frente um cidadão, parou uma bicicletinha lá, sem paralama, sem nada, toda enferrujada, e eu entrei depois dele. E quando eu entrei depois dele, o rapaz passou por ele, no corredor da farmácia, passou por ele e veio: diga, Chico, sabe, o que você deseja? Não tinha sido ele que tinha entrado primeiro? Eu disse: atendo o rapaz aí, ó. Ele entrou primeiro. Fiquei com nojo. Fiquei com nojo, porque a sociedade vê assim. O mundo vê essa festa, esse banquete que Satanás oferece, o banquete da morte, onde até os justos são mortos. Sabe por que os justos são mortos? João Batista não era justo? Não foi morto? Por que os justos são mortos numa época como essa? Porque às vezes um crente vem dirigindo, vê um doido embriagado do carnaval e cabeça cheia de droga, abarroa contra ele, tira a vida dele. Se Deus não tiver misericórdia, ele perde a vida, ganha a salvação, mas perde a vida, deixa de estar aqui, sendo exemplo para o povo de Deus. Quantos inocentes não morrem numa época carnavalesca como essa? Quantas pessoas não perdem a sua vida em acidentes, em balas perdidas, em tudo quanto você pode imaginar, devido ao banquete de Satanás? Agora, uma coisa é preciso lembrar, que Deus, quando quer, ele dá uma rochadinha. Quando eu vi o prefeito da cidade dizendo que não ia ter carnaval em Mossoró, eu disse: olha aí, Jeová. Olha como é que ele faz. Jeová só dá um puxãozinho assim, tranca as finanças. Milhares, irmãos, milhares e milhares de cidades no Brasil que realizavam grandes festas, não estão realizando festa agora, porque não tem recursos financeiros, porque Jeová tirou. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele tira. Quando Ele quer, Ele dá um basta. Porque Deus tem um controle de toda a humanidade, de todo o universo. Não se esqueça disso. A sua vida não deixa de ser observada por Deus, não. Deus está vendo o que você está passando, o que você está sofrendo. Deus está vendo o que você precisa para suprir suas necessidades. Deus está vendo o amor que existe no seu coração pela obra e pela palavra dele. Deus vê tudo. Aí você vê assim pessoas dizer: poxa vida, especialmente os ateus, se Deus existisse, não tinha tanta miséria. Como é que Deus existe e um leão devora uma gazelinha para sobreviver? Como é que Deus existe e criancinhas estão morrendo de fome na África? Como é que... Sim, mas espera aí, nós habitamos um mundo onde ele jaz do maligno, diz a palavra. Agora procure um crente fiel que está morrendo de sede e de fome, e você não vai encontrar. E se você encontrar, Deus está usando ele para algum propósito. Deus está usando para algum propósito. Irmãos, eu passei 7 dias na UTI, depois de um infarto e uma angioplastia, e só depois eu fui perceber por que eu tinha passado por aquilo. Deus estava me dizendo, sabe o quê? Te salvei mais uma vez. Cada livramento que Ele me deu de acidentes e tentativa de assassinato contra a minha pessoa, Ele dizia: estou te salvando mais uma vez. Eu afastado do Evangelho, e Ele dizendo: e quando eu passei por aquele infarto, por aquela UTI, que eu saí dali, Deus disse: agora chega, né, Chico? Agora chega. Porque a paciência de Deus tem limite.
Deus te chama uma vez, te chama duas, te chama três, mas você quer ficar no banquete de Satanás, que depois você vai viver uma vida enjoada, e quando você morrer, você vai para o inferno. Não adianta o pregador querer pregar céu sem pregar inferno, porque existem os dois caminhos. Existe uma afirmativa de Jesus Cristo dizendo que aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai que está nos céus, mas aquele que o negar será negado. Você já imaginou você chegar diante de um Deus irado? Porque nesse dia Deus vai estar irado. A ira de Deus vai estar acesa como nunca esteve. Nem mesmo no Velho Testamento você vai encontrar tamanha a ira de Deus. E já pensou você chegar diante de Deus e o sangue de Cristo não estiver aspergido sobre a sua vida para purificar os seus pecados, e você chegar diante de Deus? Imagine Jeová aqui e Jesus à sua direita, e você chegar diante dele e você saber que diante daquele tribunal você não é nada, só é alguma coisa se aquele que está à direita do Pai for seu advogado, Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. E você chegar diante de Deus ali, e Jesus olhar para o Pai e dizer: não conheço, aparta-te de mim, vai para o fogo do inferno. É o que está escrito. E a pessoa saber que vai passar toda a eternidade no fogo do inferno. Agora imagine você diante de Deus, quando você contemplar a face adorada de Jeová. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. E olhar para Jesus, Jesus sorrindo e dizer: venha, filho bendito, porque teu é o reino de Deus. Vai existir isso, irmãos. Olha, outro dia eu conversando com o Fabinho, nós estávamos falando sobre as coisas que as pessoas às vezes não atentam, coisas mínimas, como por exemplo, a irmã disse aqui no começo do culto que passou muita dificuldade e que em um momento ela chegou a pensar que Deus não existia. Deus compreende. Alguns profetas, como Elias, até chegou a pedir a morte. Deus compreende esses momentos. Agora eu só queria colocar o seguinte: dentre todos os animais, nós somos considerados animais racionais, porque raciocinamos, não é verdade? Você conhece qualquer um animal, qualquer um réptil, qualquer um inseto, qualquer um outro que tenha desenvolvido 0,00000 milhões de 0,1% que o ser humano desenvolveu? Você sabe por que nós chegamos onde chegamos hoje? Você sabe por que hoje o homem abre o peito de outro, tira um coração, coloca outro e ele continua vivo? Você sabe por que hoje o homem pega um bocado de lata velha, rebola no forno, desmancha, faz um avião, entre 300 pessoas dele, voa daqui e vai parar lá na Europa? Porque Deus soprou nas narinas do homem, Deus o fez à sua imagem e semelhança. Você é diferente. O crente não pode jamais pensar: Deus não existe. Você pode até dizer: Senhor, eu estou sofrendo com o seu silêncio. Senhor, eu estou sentindo, eu preciso ouvir a tua voz, preciso ver e sentir o cumprimento das tuas promessas na minha vida. Mas você não pode dizer: em hora que eu duvido se Deus existe, porque aí você sai do banquete da bênção e vai para o banquete de Satanás. Imagine se um filho meu, Gabriel, fizer isso comigo. E olha que eu sou fraco, pecador, mortal, completamente falível, mas eu não ia gostar se ele duvidasse que eu sou o pai dele. Quando nós duvidamos de Deus, nós estamos nos colocando na situação de filhos renegados, filho sem pai. Você não é filho sem pai, você é filho de leão. Sobre o seu corpo não existe um líquido qualquer. Sobre o seu corpo, lavando os seus pecados, existe um sangue santo vertido na cruz. E não foi por homem não, foi vertido por Deus, por Jesus Cristo. E você tem que valorizar isso. Aleluia. Você tem que valorizar isso. Todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo, diz a palavra. É difícil, é difícil. O pastor também passa dificuldades. O pastor também passa por momentos difíceis na vida. Eu posso até dizer: Senhor, está doendo. Chega aqui, meu Pai, tem misericórdia, me ajuda. Agora eu não posso dizer: Senhor, o Senhor não existe não.
e com outros homens da Bíblia, que duvidou. Por que, Senhor, que fulano tem tanto e é tão pecador? Meu vizinho aí, ó, tem carro, tem casa boa, tem tudo, ganha bem, recebe o salário todo mês, tudo, não te serve, nem acredita em ti, e eu estou aqui no sofrimento, estou aqui na luta. Por que, Senhor, que está acontecendo isso na minha vida? Por que as coisas ruins estão acontecendo comigo, se eu sou teu servo, tua serva, e ele não é? Aí Jesus faz só uma observação: o fim das coisas é melhor do que o princípio. Quando ele morrer, ele não vem se encontrar comigo, ele não vai sentar nesta mesa do rei, ele não vai se alimentar do maná do céu, ele não vai viver no mundo onde não existe mais dor nem sofrimento, ele não vai contemplar a face adorada de Deus. Ele vai com Satanás e seus anjos para o largo de fogo que está reservado para eles. Eis a diferença: o banquete do mundo e o banquete de Deus. Até nisso nós temos as oportunidades de decidir. O livre-arbítrio é uma coisa tão interessante que, se você quiser se transformar em qualquer um aqui, você se transforma agora. Saia requebrando no meio da rua aí quando você lavar o viado, olha. Mas sai com sua Bíblia debaixo do braço e diz: lá vai o nome de Deus, o crente, ó. Ou então diz: lá vai um metido a santo, mas pelo menos te chamam de santo. Pega uma arma, mate um aí que você vira um assassino. Isso é o livre-arbítrio que Deus te deu. Como te deu a graça imerecida, a graça que nós não merecemos, o perdão dele para salvar nossas vidas. Irmãos, nesse carnaval nós temos que orar por todos, mas especialmente por aqueles que nós conhecemos e em quem está com os olhos vendados pelas mentiras de Satanás. São muitos. Eu tenho lá na minha casa TCM, e a gente tem acesso a muitos canais, não sei nem quantos que são. Ainda bem que tem alguns evangélicos, que é onde você vai: carnaval, carnaval, futebol, carnaval, futebol, futebol, carnaval, carnaval, futebol. Jesus! Mas a gente não pode ter tanta raiva, né, Dinardo? Porque isso é do mundo. O mundo jaz no maligno. Nós somos a diferença deste mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós podemos fazer a diferença. Sabe o que aconteceu no hospital? Eu fiquei até feliz, porque quando eu estava lá conversando com o médico, eu li cá, o irmão Carlos deitado aqui, e o médico ali. Aí eu vou, o médico está lá no cantinho. Primeiro ele estava lá, antes disso ele estava lá no cantinho assim. Depois é que ele vem visitando um por um, dizendo como é que está a situação dos pacientes. Aí eu estou aqui orando pelo irmão Carlos, né? Botei a mão na cabecinha dele, estou orando, tenho a mão na barriga dele, estou orando por ele. Aí eu disse no ouvido dele: irmão Carlos, é o irmão Chico Chagas. Irmão Carlos, você pode me ouvir? Irmão Chico Chagas. E eu olhava nos equipamentos para ver se havia alguma diferença. E comecei a orar por ele e tal. Irmão Carlos, aí eu falei: irmão Carlos, aqui é o pastor Chico Chagas. Você pode me ouvir? Aperta a minha mão. Segurei na mão dele. Nada. A enfermeira veio onde eu estava e disse: sabe por que não pode me ouvir? Porque ele está completamente sedado, ele está em coma induzido, e o coração dele pegou uma velocidade tão grande que ou fazia isso ou ele morria. Aí o médico veio. Quando o médico veio, ele já chegou e disse: tudo bom, pastor? Já me chamou de pastor. Ele ouviu quando eu disse: é o pastor Chico Chagas. Ele é fiel da sua igreja. Eu disse: ele congrega com a gente lá. Aí ele disse: olha, a situação dele está normalizada. Hoje fizemos os exames, melhorou muito. Aí eu digo: oh, Jesus maravilhoso, melhorou muito, o coração dele estabilizou. O único problema é que os rins não estão funcionando. E quando ele disse, eu disse: se Deus quiser, isso aí para Deus é fichinha. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é botar para funcionar. Isso ele sabe. Vai desentortar para o torto e botar para funcionar o que está parado é com Jesus mesmo. E eu saí de lá muito feliz. Eu estava ali, irmãos, como pastor, com muita humildade, rogando a Deus que tivesse misericórdia daquela vida. E eu disse ali: Senhor, o Senhor tirou Raninha daqui, dessa mesma UTI, depois de mais de 70 dias internada aqui, desenganada pelos médicos. Os médicos disseram assim, viu? Olha, é melhor vocês ir providenciar o enterro. Ou seja, não tem mais jeito. Sepsemia generalizada, paralisou rins, paralisou intestino, paralisou tudo. E a irmã dela disse: a última palavra ainda é de Jesus. Aleluia. E eu creio nisso.
Como eu creio também que se Deus o levar, ele já tem um lugar garantido.